Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Hoje, 16 de setembro de 2025, pessoal, chegando aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal foi lá, deu uma espetada no topo histórico, acabou que passou lá um pouquinho e já sentiu um pouco. Então a gente vai ter que observar agora como é que vai ser o desenvolvimento durante essa semana, se ele vai querer dar continuidade, né, para poder buscar aquele primeiro alvo que a gente tinha colocado ali, ou se de fato ele falha e vem buscar aqui a média, ou de repente a média de 17 períodos. Então vamos observar como ele vai se desenvolver. O gráfico diário continua seguindo aquele padrão que a gente vem alertando, né? Ele vem batendo aqui na média de 9 períodos e vem sentindo, né? Então bate na média, sobe. Então ontem ele fez esse mesmo movimento de bater na média de 9 períodos e depois se desenvolver e vir aqui buscar esses pontos de cima aqui. Tinha marcado algumas resistências para o dia de ontem, né? E ele acabou superando essas resistências, porém depois ele acabou entregando. Ó, e se você observar o fechamento aqui do candle do dia de ontem, ele basicamente bate o candle 175, é praticamente um irmão dele ali, ó, né? O que muda é que ele tem um topo um pouquinho maior e um fundo um pouquinho mais alto, né? Mas de corpo, ó, o corpo é exatamente o mesmo do anterior ali que eu tô citando, tá bom? Então assim, pelo gráfico diário, ainda consigo enxergar compras desde que ele continue atuando acima dessa média de 9. Então, enquanto ele ficar seguindo esse padrão de toque em média e vir para cima, ou seja, ele não consegue explodir, não consegue desenvolver para cima, mas também ele não consegue perder essa média. Uma vez que ele perca essa média, aí de fato a gente pode ter uma mudança de comportamento, aí pode ter uma acelerada para baixo aqui, tá bom? Vamos ver os 60 minutos, como é que tá ficando? Ó, os 60 minutos me chama bastante atenção, porque apesar de não ter um topo igual ao anterior, a gente pode ter uma formação parecida com um topo duplo, né? Obviamente que não se trata de um topo duplo, né? Mas por conta dessa falha aqui, né? Ele vai lá, ele rompe, ó. A gente observar, ele rompe o topo histórico e falha, né? Porque ele voltou, ó, ele voltou para baixo do topo histórico, deixou só pavio por cima. Então isso pode ser um ponto de atenção, né? Por um outro lado, isso pode se tratar apenas de uma correção, tá? Se a gente olhar aqui no... fazer uma fibra aqui para a gente dar uma olhada, ó. Pegar de topo até esse fundo que ele deixou aqui, ó, a gente vai ver que ele está exatamente nos 50%. Então agora ele pode querer fazer uma retomada aqui, ó. Que está em cima de médias, está numa região bem interessante para que ele venha fazer esse tipo de movimento aqui, ó, tá? Então ele pode querer dar uma continuidade agora a partir dessa região, né? Uma vez que tem também esse estupim anterior aqui, ó. Então tem algumas coisas que confluem para que ele possa fazer isso, tá? Topo anterior, média, retração, ou seja, alguns elementos para que ele continue a subir. E aí ficaria bem interessante esse movimento, uma vez que a gente pode projetar, ó, pegando de fundo até o topo e aí projetar esse movimento. E olha lá onde vai dar bem naquele alvo que a gente já tem marcado aqui há um tempo, tá? Então eu vejo grandes possibilidades dele fazer esse movimento hoje, tá? Uma outra opção ou possibilidade que a gente pode explorar é se ele vem fazer esse movimento, porém ele não tem força para romper. E aí, ó, ele pode ter uma falha aqui e aí de fato voltar a cair, tá? E aí se ele perde esse fundo aqui, uma vez que ele faz esse movimento para cima e perde aqui, ó, esse fundinho. Deixa eu pegar outra ferramenta aqui que fica melhor. Aqui, ó. Se ele perde esse fundinho aqui, ó, aí de fato complicou, porque aí eu vejo uma reversão nos 60 minutos, tá? Porque aí ele faz esse aqui, ó. Aí possivelmente ele venha buscar essa LTA que está sustentando o preço também,
que possivelmente possa estar batendo junto com a média de 9 períodos do diário, que é ali onde está enroscando também para descer, tá? Mas uma vez que ele faça esse movimento assim, aí eu vejo de fato que ele faz uma tentativa, né, ó. Ele faz uma tentativa, porém ele falhando aqui, aí ele ganha perspectiva para começar a cair a gente. Aí realmente ele pode azedar aqui para baixo, tá? E aí, porventura, se acontecer isso, o que eu vou falar para vocês fazerem? Usar a ferramenta de projeção, pegando de topo esse fundo e marcar aonde ele parar. Por exemplo, que ele parasse aqui onde eu coloquei. Então, ó, 100% seria exatamente aqui na LTA. Daí possivelmente depois ele possa fazer uma correçãozinha e tentar buscar um 618, né? Mas uma vez que ele perder essa LTA aqui, eu acredito que ele possa estar acelerando muito para baixo, tá? E assim como perder aquela média de 9 períodos, aí ele pode de fato vir buscar essa base no primeiro momento e depois, quem sabe, média de 200 períodos e fazer movimentos maiores também, tá bom? Se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele curtir, tá? Compartilha com os amigos, se você puder deixar um comentário também, isso é muito legal pra gente, tá bom? Deixa aí suas dúvidas, vamos por 15 minutos, ó. Vamos ver se o 15 tem alguma coisa de diferente pra gente. Ó, o 15 de fato é uma correção, tá? Por que eu falo que é uma correção? Porque ele vem forte em queda livre, tá? Então aqui, normalmente quando ele vem candle abaixo de candle da mesma cor, normalmente, óbvio, a gente tem uns candles indecisos no meio do caminho, mas quando vem assim, normalmente é um cenário mais corretivo. Então, eu tô vendo muito o quê? Tô vendo esse movimento, primeiro movimento forte, vendo esse movimento de correção aqui, ó, para preparar ele para poder romper, tá? Então, o que eu mais acredito agora é que ele possa romper, tá? Então, o que eu vejo, que ele provavelmente venha tentar aqui brigar nessas médias, vai ter uma briga aqui normal, passou para cima das médias, deve fazer um descanso nela, e aí dando uma base para poder fazer um pivô para cima, tá? E aí ele pode de fato vir estourando tudo para cima e acelerar. Também, como vou ficar muito atento, se ele fizer um movimento similar àquele que eu falei do 60, no qual ele vem, tenta romper, e aí a hora que ele teria que teoricamente parar aqui nas médias, ele não para, ele passa direto e vem fazendo um movimento reversivo, um movimento de reversão para buscar um movimento para baixo. Tá bom, pessoal? É isso que eu estou vendo para você hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.